Tcharam! Chegou o episódio que você esperava e agora a novidade é que dá para apoiar também este podcast pelo Apoia-se. Sim, apoia.se/hoje tem podcast, hein? apoia.se/hoje tem podcast. Já deixei aqui para você clicar prontinho na descrição do episódio. Escolhe lá a sua cota, vem pro grupo de fofoqueiros do Telegram e principalmente, né, gente, faz este projeto continuar e ter mais e mais episódios. Quanto mais apoiador a gente tem, mais episódio a gente produz, tá bom? Eu espero você também no picpay.me/hoje ou patreon.com/hoje se você mora na gringa. Também tá tagueado aqui na descrição. E claro, siga, aperte o sininho aqui. Se você estiver no Spotify, ative o sininho para você receber a notificação quando sair episódio novo, meu anjo. Compartilhe também, que assim a gente cresce. E sem mais delongas, vamos de programa. Another switchback. Wait, this isn't the top. Where's the summit? Why am I doing this? At REI Co-op, we believe there are places within ourselves Almost there. You got this. that we find only outside. Wow. This is worth it. We have the gear, inspiration, and advice to help you get there. REI Co-op. Visit rei.com. Oi? E aí? Esse programa está sendo gravado no mês de março de 2023, o mês que oficialmente começa dia 8, quando nós, mulheres, somos bombardeadas por frases de empoderamento e descontos em procedimentos estéticos e de emagrecimento. A gente cresceu a vida toda aprendendo sobre a gente. E teve a nossa história escrita ao longo da história da humanidade. E foram homens que ensinaram. E foram homens que escreveram. E foram homens que decidiram quando a gente podia votar, quando a gente podia dirigir, quando a gente podia ocupar um cargo de chefia. E foram, portanto, os homens que descaralharam a nossa cabeça desde criancinhas, desde menininhas. E foram os homens que nos contaram absurdos como os que a gente vai escutar nas próximas páginas. Vamos nessa? Mentiras que contam as mulheres. Capítulo 1. Sente-se e fique quieta. Você se lembra a primeira vez que sentiu isso? Talvez você tivesse 10, 12 ou 13 anos. Agora, eu ainda estremeço quando eu me lembro. A compreensão doentia de que eu estava nas garras de uma autoconsciência intensa, paralisante e visível, e de que não havia nada que eu pudesse fazer para impedir isso. Corei tanto que o rubor pareceu se espalhar e consumir todo o meu corpo. Parecia que o meu rosto estava literalmente queimando. Minhas orelhas pulsavam tão quentes que eu me perguntei se elas iriam explodir, como nos desenhos animados. Era uma agonia de mortificação que se auto-perpetuava. Quanto mais eu queria parar, mais eu ficava parada e desejava desaparecer, e mais o rubor continuava. Décadas depois, eu não consigo nem dizer por que eu estava ruborizada. Eu só me lembro da sensação de me sentir desesperadamente envergonhada. Em algum momento, todas nós paramos de ser menininhas bobas e alegres, para nos tornarmos hiperconscientes de que não aguentamos nem mesmo escrutínios imaginários. Cada uma de nós, meninas com coração bondoso, deslumbrantes e inteligentes, começa a transição para a juventude sentindo que não é capaz de fazer isso. E quando foi que se tornou normal que mulheres vivessem em tempo integral com espécie de versão desses momentos de auge da autoconsciência mortificante? Quando foi que começamos a pensar que estamos, o tempo todo, ao menos parcialmente, embora em grande parte do tempo e o tempo todo sejam mais prováveis, erradas? Eu provavelmente sou gorda demais ou magra demais nos lugares errados, ou vesti acidentalmente algo horrível. A minha risada soou como latido? Estão todos olhando para mim? Como é que eu posso me tornar invisível e ao mesmo tempo ser uma peça de decoração? Mas sem ser vaidosa. Eu já deveria ter seios mesmo e, caso a resposta seja sim, eles têm o tamanho certo? Eu não sou expert nesse assunto, então não deveria dizer nada. E se eu for um expert, seria melhor eu ouvir a explicação vazia de algum cara, só para ser educada. Ouvimos tantas regras estúpidas e contraditórias e definições inalcançáveis de perfeição que acertar alguma coisa se torna literalmente impossível.
Não é de se admirar que, com frequência, nos sintamos como se tivéssemos entrado em uma briga de facas, usando um uniforme de jogador de basquete. Mas, se todas as religiões e cada suposto filósofo no mundo inteiro nos dizem, há centenas de anos, como somos horríveis e como estamos erradas, então deve ser verdade, certo? Bom, respire fundo. Aristóteles era um idiota. Ele disse que o cérebro e o corpo de mulheres eram versões pioradas dos de homens, em uma época em que todo o pensamento científico era baseado na ideia desconcertante de que mulheres eram frias e úmidas, enquanto homens eram quentes e secos. Nós deveríamos considerar o estado feminino como se fosse uma deformidade, apesar de acontecer no curso ordinário da natureza. Escrever em latim não fez Virgílio, por exemplo, soar mais inteligente. A mulher é sempre algo esquivo e mutável. Esperava mais de você, Platão, dizendo que as genitálias femininas são a versão atrofiada da genitália masculina. E honestamente, Galeno, você acha legal dizer que mulheres são a reencarnação dos homens que não conseguiram controlar suas emoções? Como Nancy Tuana disse em 1993 no seu livro The Less Noble Sex, O Sexo Menos Nobre, quase nenhum entre os famosos intelectuais reverenciados publicamente pelos desnecessários filósofos ao longo dos séculos, nem nenhum texto religioso poderia aprovar a ideia de mulheres serem seres humanos iguais. Todas as teorias eram distorcidas para fazer as mulheres parecerem piores. O fato de as mulheres terem bebês foi usado para provar que elas são fisicamente mais fracas e não podem ser, ao mesmo tempo, inteligentes e férteis. Os espertinhos de barbas não dedicaram tempo a pensar em como sobreviver ao parto mostrava imensa resistência e força física, ou que as mulheres poderiam ser intelectuais se tivessem uma chance. As contradições foram ignoradas. Mulheres eram fracas demais para tomar suas próprias decisões ou ter opiniões, então precisavam saber o que fazer. Mas eram fortes o suficiente para fazer todo o trabalho pesado de carregar água, lavar roupa e cuidar dos doentes. A menstruação tornava as mulheres tão fracas que elas não deveriam receber educação, se exercitar ou fazer qualquer coisa física, senão enlouqueceriam. De acordo com o livro de Edward Clarke, reimpresso pelo menos 17 vezes em 1800. E assim, para serem categorizadas como fortes o suficiente para serem escravizadas, foi contada e aceita a mentira de que mulheres indígenas e negras não menstruavam, ou não tinham a mesma fisiologia nem a mesma capacidade de pensamento ou sentimento. Ou o que mais fosse conveniente concluir, havia uma divisão controlada entre damas e mulheres. A primeira e mais rápida maneira de nos reprimir é controlar a nossa conduta, nossa sexualidade. Nosso trabalho e nossa procriação eram controlados pelas regras dos clérigos, reis, pais e maridos, legalmente livres para bater nas filhas e esposas à vontade. Chaucer, escrevendo em 1300, entendeu que havia regras diferentes para as mulheres e que nem todas as mulheres as obedeciam. Ele escreveu sobre uma viúva, uma categoria de mulher considerada perigosa por sua independência e, provavelmente, por sua insaciedade sexual. No livro fabulosamente informativo lançado em 1983, The Lady in the Tower, Medieval Courtesy Literature for Women, A Mulher na Torre, Literatura de Comportamento Medieval para Mulheres, Diane Borstein examinou os manuais de conduta dos séculos XII a XV, em francês, inglês, alemão, espanhol e italiano. Apenas um desses livros de antes de 1500 foi escrito por uma mulher, a antepassada feminista Christine de Pizan, que provou que as mulheres poderiam se sair tão bem quanto os homens se tivessem independência financeira e oportunidade de trilharem o seu próprio caminho no mundo. O que os manuais de conduta mais fizeram foi falar sobre virgindade, porque foram escritos por homens obcecados por sexo, como grande parte dos fanáticos religiosos costumam ser. Tertuliano, escrevendo por volta de 207 d.C., foi um dos primeiros a dizer que as mulheres eram o portal para o diabo, um conceito que se tornou bastante popular. Mais de 1.500 anos depois, o bispo careca de rosto fino da cidade de Adelaide chamava as mulheres aborígenes de escravas de Satanás. Santo Agostinho aceitava que mulheres pudessem se casar, mas dizia que era melhor que se mantivessem virgem por toda a vida.
Christine de Pizan, que Deus a abençoe, não se importava muito se alguém era virgem, mas achava que não ser casada, isto é, praticar a castidade, significava ser independente e escapar de décadas de trabalho hediondo, abuso e gestações sem fim que destruíam o corpo. Pode ser que você tivesse que viver em um convento, mas ao menos tinha vinho. Conselhos sobre a castidade não eram o suficiente, é claro. Bernstein diz: livros de cortesia aconselham as mulheres a serem humildes, mansas, obedientes. Dizem que elas devem ser doces e gentis e cumprir todos os desejos do marido. Em relação ao comportamento, são instruídas a andar de modo delicado, manter os olhos baixos e o corpo imóvel. Em relação à fala, são instruídas a manter a voz baixa, não falar muito e não rir, brincar ou xingar. Como Margaret Halsey, especialista em Chaucer, apontou em referência àqueles tempos, os homens acreditavam que o estado natural das mulheres exigia constantes repreensões e mudanças. Elas eram basicamente rabugentas, irritantes, teimosas, fofoqueiras, ninfas sedutoras e gastadoras que precisavam ser mantidas longe da ociosidade, o que é conveniente quando precisa-se de alguém para lavar as roupas e fazer o jantar. O termo dona de casa, nos tempos medievais, significava ocupada. Todos os textos sagrados e seculares conspiravam para negar às mulheres o direito de qualquer autoridade. O futuro noivo pedia permissão ao pai de sua pretendente antes de pedir a mão da filha em casamento. No dia da cerimônia, o pai caminhava com a filha e a entregava ao marido no altar, simbolizando a transferência de propriedade e supervisão que garantia a virgindade dela. Essa tradição provou ser bastante persistente, ainda que suas origens tenham se perdido. Faça o que os homens mandam. Por volta de 1939, um sujeito francês chamado Jean Puget de La Serre escreveu um livro extremamente impertinente, dando conselhos à rainha da Inglaterra. Traduzido para o inglês e agora para o português como O Espelho Não Lisonjeador, foi dedicado à rainha da Grã-Bretanha. A curadora de livros raros, Anna Welk, me mostrou uma cópia original dele na biblioteca do estado de Victoria. É um prazer dar um tapinha gentil num livro de quase 400 anos. Ela me explicou que Serre era o historiador oficial de Maria de Médici, rainha da França e mãe da rainha da Inglaterra, Henrietta, que havia se casado com Carlos I. Talvez Maria estivesse usando o historiador que pagava para continuar dando ordens à filha. O autor começa o livro com elogios a Henrietta. Todas as qualidades divinas que você possui de supereminência em todas as coisas, qualidades adoráveis, o esplendor de sua virtude é deslumbrante. Você pode imaginar Henrietta murmurando enquanto folheia as páginas. Sim, sou estupenda, e ainda assim sinto que um mais vem aí. E de fato, estava lá. Serre adverte que Henrietta se lembre de Deuteronômio 32:29. Como todo mundo, ela vai morrer e ser julgada por Deus, então é melhor se comportar ou irá para o inferno. Para enfatizar seu ponto de vista, a ilustração do livro é bastante assustadora, mesmo para os padrões da época, tão familiarizada com a morte. Um esqueleto esquálido e de cabelos compridos usa um manto e uma coroa e segura um cetro, cercado por diversas caveiras e ossos. E há uma ampulheta pela qual a areia corre. Una as bruxas, que com certeza existem. Mulheres velhas, mulheres indesejadas, mulheres desprotegidas, mulheres independentes, mulheres difíceis, mulheres inconvenientes, mulheres cujos bens são cobiçados por outros. Todas foram acusadas de e condenadas por serem bruxas como parte da moda dos julgamentos que começou na Europa em 1400 e chegaram até as Américas. O pânico e as perseguições por bruxaria duraram cerca de 500 anos, atingindo o pico por volta de 1500, com as últimas execuções ocorrendo nos anos de 1700. Das dezenas de milhares de pessoas acusadas de bruxaria, a grande maioria mulheres, foram mortas. A maioria foi torturada psicológica e fisicamente, e seus corpos nus foram inspecionados por homens da acusação. O diagnóstico de comportamento de bruxa incluía o conhecimento de ervas tradicionais e respeitadas ou de obstetrícia, a fabricação de medicamentos, escolher com quem fazer sexo, olhar feio para alguém, falar sozinha, ter animais de estimação, dar indícios de ser mais velha, como ter pelos faciais ou pintas,
ser secretamente solteira ou viúva, ou ser uma mulher vulnerável que poderia ser culpada por colheitas ruins ou doenças. Muitos funcionários da cidade e clérigos eram a favor, colocando bruxas em troncos e correntes, jogando-as em lagoas congelantes e colocando fogo nelas. É bom saber que algumas pessoas não aguentaram a situação. Quando uma médica de uma vila francesa chamada Françoise Bonvin foi denunciada por bruxaria em meados de 1400, os moradores a protegeram e depuseram a seu favor. A ideia geral era de que ela talvez fosse um pouco fofoqueira, mas e daí? Bonvin foi absolvida após ter causado confusão. Foi novamente acusada, presa mais uma vez, torturada e, por fim, libertada, de acordo com o Manual Oxford de Bruxaria do início da Europa moderna e da América colonial, editado por Brian Levac. Muitas mulheres reagiam abrindo processos por calúnia depois que as acusações eram retiradas. É um tanto quanto engraçado ver hoje homens que são acusados de agressão sexual no local de trabalho afirmarem que são vítimas de uma caça às bruxas. Os paralelos são diferentes de enxergar mesmo se usarmos um microscópio eletrônico, capaz de ver reações químicas do tamanho de átomos. De acordo com as notas de uma exposição de 2016 de obras de arte relacionadas a bruxas na coleção do Museu Bruges, na Bélgica, foi o pintor Peter Bruegel, o Velho, que fixou a imagem de bruxas com um caldeirão, um gato preto e uma vassoura. Séculos antes do Chapéu Pontudo, pintores como Hieronymus Bosch aumentaram a aposta. Cenários bizarros, dignos de delírios, em que ocorriam cenas de sexo grupal, bacanais desonrosos entre velhas voadoras com vaginas de tartaruga, com presas e mordazes morcegos monstruosos com pernas de cavalo. Na época em que a peça Macbeth de Shakespeare foi encenada, em 1606, havia bruxas brincando em torno de um caldeirão. E no século XXI tivemos a Bruxa Boa, em O Mágico de Oz e no musical Wicked, e um interesse renovado pela religião Wicca e pelo conforto psicológico de feitiços e rituais. As mulheres ocidentais que se dizem bruxas geralmente se divertem mais agora, embora muitas escolas religiosas sejam conhecidas por proibir livros de bruxaria. Enquanto isso, ainda temos que lidar com desconcertantes fantasias de Halloween de bruxas safadinhas. E, no entanto, em todo o mundo, da África a Papua Nova Guiné, mulheres e crianças ainda são acusadas de serem bruxas e submetidas à violência física, incluindo rituais de exorcismo. Novamente, os alvos são mulheres mais velhas, algumas com demência, e pessoas consideradas diferentes, incluindo aquelas com albinismo. Você deve ser perfeita. Em 1722, um inglês, no hoje extinto cargo de coreógrafo de dança de salão, chamado John Essex, escreveu Condutas para Moças, ou regras de educação criadas por muitas cabeças, com instruções sobre como se vestir antes e depois do casamento, e conselhos para jovens esposas. Ele não tinha experiência em nada disso, mas seus escritos resumiam os conselhos dados na época. Grandes falhas de caráter incluíam curiosidade, raiva e gula, embriaguez, concupiscência, uma palavra chique para luxúria, loucura, malícia, tolice e extravagância. Em vez disso, toda mulher deveria mostrar modéstia, obediência, complacência, respeito, humildade, temperança, castidade e diligência. Tudo ao mesmo tempo. Nada fácil, a não ser que você tivesse permissão para fazer uma dança interpretativa, o que não ocorria. Em suma, fomos obrigadas a ser anjos. Não fale. O livro de John Essex também instruía as mulheres a não sentirem orgulho de nenhuma das suas realizações. Melhor não abrir a boca. Na companhia de outras pessoas, evite falar muito. Quanto menos palavras, melhor. Uma leitora das problemáticas colunas de O Jornal da Menina, na década de 1880, recebeu o conselho de falar devagar e parecer o mais quieta e calma possível, enquanto caminha. Na mesma página, uma jovem lê que cometeu um triste erro ao falar o que pensava. É uma desculpa muito comum para fazer comentários impróprios e desnecessários e chamar os sentimentos que guiam tais comentários de fraqueza.
No século XIX era possível usar a linguagem das flores e deixar um narciso falar por você. Quando resolvem falar, mulheres são aconselhadas a tomar cuidado para não perturbar a sensibilidade masculina. Mais recentemente, começaram a nos encorajar a ser mais assertivas e remover modificadores da nossa maneira de falar, como eu acho, talvez se nós só, ou se eu pudesse acrescentar, ou isso faz sentido, ou só uma observação, ou pode ser que não esteja conseguindo explicar. Algumas mulheres usam um aplicativo chamado Just Not Sorry para destacar modificadores em e-mails e mensagens de texto, para que prestem mais atenção no seu uso. A ideia de que as mulheres devem ficar quietas e ouvir o que os homens dizem é a base de diversos fenômenos modernos. O vil atrevimento de trolls, que abusam e ameaçam jornalistas e comentaristas mulheres sempre que essas expressam suas opiniões ou são citadas, e quando as pessoas sugerem que a solução é que elas ignorem as ameaças de morte, de estupro e os abusos explícitos ou que deletem seus perfis nas redes sociais. Reconhecemos quando homens roubam a ideia de uma mulher em uma reunião e levam crédito por isso. Quando praticam mansplaining e fazem longos discursos sobre assuntos em que as mulheres já são especialistas. Além da intrigante característica dos primeiros encontros, em que o homem não faz pergunta alguma. As mulheres são até hoje colocadas no papel de plateia, estudante, empregada ou subordinada a um homem, em festas, em reuniões e em pesquisas. Cuidado com seu tom! As mulheres também foram desqualificadas a falar, não apenas porque não têm o direito de fazer isso, mas porque são estridentes. Homens que comandavam as rádios comerciais nos anos de 1990 e no início dos anos 2000 ainda dizem que o público não gostava de ouvir vozes femininas no rádio. Em 1869, ao argumentar contra o direito das mulheres de votar, o clérigo Horácio Bushnell escreveu que elas não causavam estrondos dignos de um trovão. Em vez disso, produziram um coro de agudos, como flautas, na metade do tempo. Se conseguissem o poder de votar, suas vozes mudariam, se tornando mais fortes e estridentes. Elas ficariam mais altas e mais musculosas e teriam mãos e pés maiores, além de um cérebro muito mais pesado. Um cantor viajante chamado Garin Lebrun cantava, nos anos de 1100, conselhos para as meninas, aparecendo em vilarejos com a sua calça de couro e um banjo-lelê, imagino eu, e dizendo para as mulheres que elas deveriam manter o rosto livre de maquiagem, usar sapatos que faziam os pés parecerem menores, aceitar o lado emocional do marido, ter uma voz bem modulada e andar devagar, dando passos pequenos, algo mais fácil de fazer se seus sapatos idiotas e pequenos demais machucarem seus pés. Sorria! Segundo aquele velho tolo do John Essex, devemos evitar expressões demais para que o nosso rosto não tenha rugas. Assim, manteremos sempre o que é considerado um rosto agradável, porque até mesmo sentimentos de desagrado ou raiva arruinarão a nossa aparência. É de se imaginar que surgiriam rugas no seu rosto por passar todas as noites da sua vida curvada, ao lado de uma vela crepitante, com os olhos apertados para enxergar o que costurava, ou se passasse todas as horas do dia trabalhando no campo, ou sobrevivendo ao parto de 12 crianças antes dos 30 anos. Talvez fosse melhor você e o seu rosto enrugado se jogarem de um penhasco. Eu me lembro de Hazel Hawke, esposa do ex-primeiro-ministro Bob Hawke. Depois de fazer lifting, ela disse que não gostava do fato de que as linhas do seu rosto a faziam parecer que ela estava franzindo a testa. Tinha passado todos aqueles anos criando os filhos sozinha, sorrindo com dignidade em eventos de caridade, em aparições públicas, enquanto o marido alcoólatra e infiel era elogiado como um herói. Se alguém tinha o direito de ter o rosto que quisesse, esse alguém era Hazel Hawke. Até mesmo um catálogo de modelos de costura, o boletim informativo de Madame Weigel, em julho de 1942, nos dizia: um semblante alegre é a moda. Nossa, você tem cara de poucos amigos. Mulheres que, quando estão sérias, parecem não esboçar um sorriso, ouvem que isso é um problema. Entre a grande quantidade de ícones da cultura pop que dizem sofrer com a chamada cara de poucos amigos, relatou o The Washington Post em 2016, a grande maioria são mulheres.
Zero pessoas surpresas, certo? Não ria. E se rir, não ria alto, hein? No início dos anos de 1300, Francesco da Barberino escreveu, porque era um advogado que não tinha o que fazer, que as mulheres não deveriam mostrar os dentes quando rissem com gosto. O riso das mulheres era considerado perigoso e errado. Os livros de etiqueta, que se seguiram no próximo século, raramente falhavam em repreender as mulheres. Elas riam alto demais, riam com muita frequência, em um tom muito agudo e, difícil imaginar outra forma de fazer isso, com a boca aberta. O livro O Presente de Ano Novo para Mulheres ou Conselhos para uma Filha, de George Saville, falecido marquês e conde de Saville, impresso em 1688, adverte particularmente contra rir alto, o que é um som não natural e que em muito se assemelha ao do outro sexo, de modo que poucas coisas podem ser mais ofensivas. De acordo com ele, aquele tipo barulhento de alegria era uma coisa de puta. Isso fazia com que as meninas se sentissem constrangidas a rir. E uma delas, que escreveu para a sempre ácida e péssima conselheira de garotas em The Girls on Paper, em 1881, sentia que tinha uma risada horrível. Ela foi aconselhada a rir muito baixo e gentilmente, para que ninguém ficasse enojado. Fique parada. Desde os anos de 1800, nos diziam para ficarmos muito quietas, embora seja algo difícil de fazer a não ser que você fosse Pansy Montag, a artista do Music Hall que se apresentava como uma estátua humana. Seja meiga. As mulheres já estavam sendo avisadas em 1700 de que deveriam se precaver contra a paixão, a certeza, a veemência e outros pecados do entusiasmo ou volume, de se exercitarem e também de comerem moderadamente para não correrem o risco de engasgar ao consumirem chá, café, chocolate, vinho, picles e molhos apimentados. Desde então, praticamente todos os guias de conduta e etiqueta para ser uma menina ou uma mulher insistem na meiguice. De acordo com o idiota do Alexander Walker, no seu ridículo livro Beleza, retratada principalmente por uma análise suprema e uma classificação da beleza nas mulheres, lançado em 1836, um único traço de grosseria, um ar severo ou mesmo um caráter de majestade diminui o efeito da beleza feminina. Muitos nomes de meninas, belos e tradicionais, costumavam focar em joias, flores e características de virtude, como Grace, Constância, Prudence, Patience, Verity, Hope, Clarity. Talvez seja a hora de começar a dar nomes como Aventura, Adventure, Wide para as meninas, sem querer pressionar. O livro Cartas e Conselhos para Meninas e Moças sobre Vestuário, Educação e Casamento, selecionados dos escritos de John Ruskin, apareceu em 1879 e dizia: Uma mulher deve ser uma criatura agradável. O trabalho da mulher é agradar as pessoas, alimentá-las de maneira afetuosa, vesti-las, mantê-las em ordem e ensiná-las. Sim, aquele John Ruskin, supostamente incapaz de fazer sexo durante 5 anos, depois de descobrir na sua noite de núpcias que o corpo nu da sua esposa era diferente das estátuas de mármore liso que ele tinha visto nos museus, teria sido por causa dos mamilos ou dos pelos púbicos dela, de acordo com a fofoca, ou talvez ele estivesse aterrorizado com o fato, de ela ter globos oculares. De qualquer forma, eu tenho certeza de que isso a fez se sentir maravilhosa. A instrução da meiguice é a base da forma tradicional de se dançar, em que o homem deve sempre conduzir. O cérebro das mulheres é inferior ao dos homens. Uma das primeiras razões apresentadas por escrito para a inferioridade natural das mulheres foi a de que elas foram projetadas por Deus dessa maneira. Médicos nos disseram que o sistema de humores das mulheres era frio e úmido. Credo. E fraco, enquanto os dos homens era quente e seco, e significava que eram sensatos e bons em inventar e pensar. Em seguida, alegaram que existem partes do cérebro da mulher que se desenvolviam de maneira diferente da dos homens, embora nenhuma pesquisa científica pareça ter estabelecido nada além do fato de que o cérebro dos homens tende a ser maior que o das mulheres, o que é bastante irrelevante, já que corvos e polvos, por exemplo, são quase tão inteligentes quanto vários conhecidos meus. A inventora do termo neurosexismo, a professora Cordelia Fine,
disse no seu livro Testosterona Rex que algumas das suposições modernas a respeito das diferenças inatas entre o comportamento humano masculino em comparação ao feminino, de acordo com as quais mulheres devem esperar para serem escolhidas por homens, foram baseadas em um estudo realizado durante a década de 1940, que falava a respeito de... É melhor você se sentar para escutar isso aqui. Moscas de frutas. Um dos problemas com as suposições levantadas a respeito de comportamentos inatos das mulheres e a ideia de um cérebro totalmente feminino é que algumas das características atribuídas tendem a ser completamente contraditórias. Mulheres no período da pós-menopausa, por exemplo, já foram consideradas sexualmente insaciáveis, mas mais recentemente começaram a ser caracterizadas como estraga-prazeres, pois colocavam freios nas perspectivas sexuais do seu marido na vida adulta. Nosso cérebro feminino essencial faz com que cada uma de nós seja, ao mesmo tempo, uma sedutora delirante, que podia ser provocada pelo chá Earl Grey em 1882, um bibelô tímido e preocupado que precisa ser protegido, uma festeira com um vestido vermelho justo que atira em um detetive particular, e a esposa chata, em filmes de Hollywood, que só sabe reclamar que ele nunca está em casa. Mulheres não deveriam dirigir. Os manuais de condução para mulheres, lançados no período dos anos de 1930 até a década de 1960, compartilhavam o tema, abre aspas, dirigir melhor que os homens, fecha aspas. O insulto mulher no volante era comum no século XX e XXI, ainda que registros indiquem que o número de acidentes causados por mulheres seja muito menor e, portanto, o seguro para mulheres mais barato. As mulheres foram reprimidas nessa questão. Menos oportunidades para alugar ou comprar um carro e proibidas de dirigir sob a alegação de que isso poderia fazer com que mulheres sem supervisão criassem independência, se colocassem em risco. Mulheres na Arábia Saudita receberam o direito de dirigir só em 2018, mas muitas ativistas dos direitos das mulheres que lutaram para que isso acontecesse continuam sendo espancadas e presas. Ativistas reformistas continuam a defender a implementação de leis relativamente novas para que mulheres adultas tenham liberdade de se movimentar e casar sem a permissão de guardiões masculinos. Seja feminina. Como você deve se lembrar, ser feminina tem sido amplamente definido como ser quieta e obediente, ficar parada, vestir roupas com babados. Não é à toa, então, que uma mulher que conseguisse se passar por homem fosse tão divertido. Essa era uma prática muito popular no music hall e nas apresentações de vaudeville na década de 1850, até o início do século XX. Em parte, porque o choque e a transgressão de tal ato parecia engraçado ou impressionante. Parte do sucesso estava na ideia de que não era possível perceber que ali era uma mulher. E parte devido às canções e piadas que remetiam à arrogância e ao comportamento de um certo tipo de homem. Era uma maneira de as mulheres rirem dos homens na presença deles, algo que não era seguro em quase nenhum outro lugar. 100 anos após o apogeu do music hall, uma nova onda de mulheres artistas de comédia surgiu para incorporar a linguagem corporal e o comportamento masculino. Décadas antes de usarmos os termos mansplaining e manspreading, as mulheres na plateia reconheciam o arquétipo de imediato. As explicações barulhentas e não solicitadas, os olhares insultantes, a suprema confiança, a falta de consideração com o pensamento dos outros e a mania de ocupar o espaço alheio. Todas as coisas que as mulheres foram proibidas por séculos. Os resultados foram estrondosos. Na década de 1850, o texto satírico Dicas aos Cavalheiros sobre a Arte de Fascinar, de Lola Montez, foi incluída no final do seu livro para mulheres, A Arte da Beleza. Nele, Lola diz: sempre fique à vontade na presença de uma dama, o que pode ser feito ao sentar na ponta da cadeira e permitir que seus ombros e corpo caiam para trás, enquanto suas pernas se projetam para a frente, separadas como as pontas de um imenso forcado. Acostume-se a estar em perigo o tempo todo. Ao realizar uma busca nos arquivos do jornal Trove, pelas palavras meninas e perigo, encontramos muitas correspondências. Educação, flanela, hipnose, romances ruins, estupros, se tiverem autorização para sair à noite ou se ficarem em casa também, doenças das virgens, histeria, pouca moral, mães que permitem que alunas pequenas usem vestidos expondo os joelhos, passíveis de causar desejo nos homens e levá-los a atacar, coquetéis, homens que enrolam, não pedem casamento,
ou são atirados, assediadores. Fotos de atrizes pin-up, em vez de missionárias. Falar com homens jovens em público e mordidas acidentais de uma estola de raposa que pode ser fatal. Uma estola de pele de raposa é feita com o cadáver taxidermizado do animal e usado como um lenço. Um estupro não aconteceu a menos que um homem diga que sim. Um livro jurídico inglês de 1655 chamado A Justiça do País, de Michael Dalton, dizia que uma mulher não poderia conceber a menos que consentisse em fazer sexo, tornando a gravidez uma prova legal de que não havia ocorrido nenhum estupro. O estupro de crianças na hierarquia católica atual não é passível de denúncias se for mencionado em um pequeno espaço da Igreja Católica chamado confessionário. O estupro marital não se tornou um crime legalmente reconhecido em muitos países até o final do século XX, e em muitos países continua não sendo uma transgressão. Há lugares em que o estupro não é considerado crime se a mulher concordar em receber uma compensação monetária. Nos anos de 1600, como observado pela historiadora Patricia Crawford, acreditava-se que as mulheres só concebiam caso tivessem gostado do sexo. Essa crença foi reaproveitada por alguns juízes e extremistas religiosos para propagar a mentira de que mulheres não podem ser estupradas a menos que estejam excitadas e não podem engravidar como resultado de um estupro. Essas crenças já foram desmentidas e são estúpidas e literalmente medievais. O estupro é culpa sua. Ela estava bêbada? Ela estava na rua de noite? O que ela estava vestindo? As mulheres também foram informadas por gerações de advogados de defesa e fofocas de que o que vestem pode fazê-las ser alvo de assédio ou serem estupradas. Uma exposição de 2014 de Jane Brockman e Mary Van Dit Hibbert, chamada O que você estava vestindo, exibiam roupas que diferentes mulheres estavam usando quando foram estupradas. A exposição incluía até calças compridas e uma camisa de manga longa, um maiô de 2 peças, um sari e um uniforme escolar. Em 2015, após mais um estranho assassinar uma mulher, o chefe do esquadrão de homicídios, um homem de ideias vitorianas, aconselhou ao público: "Eu sugiro que as pessoas, principalmente as mulheres, não fiquem sozinhas nos parques, viu?" Depois ele acrescentou: "Lamento dizer, mas essa é a melhor solução." A ministra da Mulher e Prevenção da Violência Familiar, Fiona Richardson, apontou que a intenção dele era proteger as mulheres, mas ele fez eco à reação da comunidade ao dizer que estava na hora de ele se concentrar em deter infratores. E não apenas pedir para as mulheres pararem de viver suas vidas normalmente, trabalhando ou se exercitando. Quando uma mulher e seus 3 filhos foram queimados pelo ex-marido dela em Queensland em 2020 e morreram em decorrência disso, outro policial disse que a polícia manteria a mente aberta e investigaria se o marido foi provocado até não aguentar mais. E agora, de ouvinte, eu te convido a ser leitor. Você acabou de ouvir o primeiro capítulo do livro Mentiras que Contam as Mulheres, de Cass Cook. Um livro com 328 páginas, publicado pela editora Astral e repleto de reflexões e curiosidades que eu não li, curiosidades que tem através das páginas, infelizmente, por muitas vezes indigestas, sobre os conselhos mais esdrúxulos que as mulheres receberam ao longo dos séculos. Esse livro é também um grito contra injustiças, é um pedido de ajuda para vocês, especialmente vocês homens, para que possam reverter, o desgaste, os estragos causados nos hábitos, nas culturas, na nossa saúde mental, pelo perfeccionismo machista que existe na nossa vida e, por consequência, no mundo. Você gostou? O link, então, para comprar tá aqui na descrição do episódio, tá? A gente se vê no próximo programa. Beijo e tchau, tchau!